Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Marcolino, sou professor de matemática do Instituto Federal de Codó. Vou fazer parte aí do projeto, né, das revisões para o Enem, que vocês vão fazer no final do ano. Na verdade, eu vou resolver algumas questões, entendeu? Essas questões eu acredito que já foi enviado para vocês, não sei, mas talvez lá você vai encontrar de uma numeração diferente. Aqui vou começar pela número 1, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Questão de número 1. Diz o seguinte: a bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. O pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrado diariamente a uma criança de 20 quilogramas, pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frasco de 10, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata desse medicamento, que precisará ser ministrado o tratamento, evitando a sobra desse medicamento, considerando que 1 grama desse medicamento ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Aí ele pergunta: a capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é de quanto? Será que é de 10? Isso aqui, pessoal, vai ser em gramas. Será que é de 10 gramas? De 50 gramas? De 100 gramas? 250 ou de 500 gramas? Vamos ver a resolução. Observe que a quantidade diária máxima é 500 miligramas, mg. O que eu tenho que fazer? Eu quero transformar esses 500 miligramas para grama. Vamos analisar aqui como é que vai ficar. Então, aqui nós temos grama. Esse intervalo aqui é de 10 até o decigrama. Nós temos um intervalo também de 10 unidades para centigrama. E 10 unidades para miligrama. Como lá no enunciado foi dado 500 gramas, né? Miligramas, quer dizer, eu vou transformar para grama, então eu vou sair da direita para a esquerda. Então, nesse caso, vai ser uma divisão. Vai ser uma divisão, ok? Ou seja, vai ser 1 sobre 1000. Por que 1000? Por que 1000, pessoal? Porque aqui eu tenho esse intervalo daqui para cá, 10, então multiplicando 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Isso aqui é a mesma coisa de 0,001, que também pode ser escrito assim também, pessoal. 10 elevado a menos 3. Ok? Tudo bem? Então, aqui eu vou apagar e voltar à questão. Vamos ver a resolução aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer para me resolver a questão? É só apenas eu multiplicar os 500 miligramas, que agora está em grama, por 20, que é a massa da pessoa, e 5 dias. Então, é só fazer simplesmente um produto. Aqui está. Então, a quantidade de medicamento nos 5 dias é isso aqui. 500 vezes 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3, porque foi feita a transformação de miligrama para grama.
vezes 20, que é a massa, e 5, que é os dias. Se você fizer esse produto aqui, você encontra 50. E não esquecendo que 1 miligrama é 10 elevado a menos 3 gramas, que é 0,01 grama. Então, cada grama desse medicamento ocupa 1 centímetro cúbico, que foi dado no enunciado. 1 centímetro cúbico, que é igual a 1 mililitro, conforme o texto. Então, a resposta é 50 gramas, que é a letra B. Ok? Vamos para a segunda questão. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de igual formato e tamanho, numerado de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenado crescentemente, segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Então, aqui nós temos a figura, né? E a numeração de 1 até 12. Aí aqui ele pergunta, de acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados. Ou seja, nós recaímos num problema envolvendo análise combinatória, ou seja, combinações. A gente vai fazer as combinações para saber as possíveis variações nas colorações dos vagões. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? Uma combinação de 12 tomado 4 a 4, que é a cor vermelha. Depois, eu tirei 4, ficou 8. Eu vou fazer a combinação de 8 tomado 3 a 3, que é a cor azul. Depois eu vou fazer a combinação de 5 tomado 3 a 3, porque foi tirado 8, depois mais 5. E por final vai ficar só 2. Então, eu vou fazer a combinação de 2 tomado 2 a 2, que é a cor amarela. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Então, essas aqui são as alternativas, né? Combinações. Então, a quantidade de trens que podem ser montados com 12 vagões de iguais formatos e tamanhos, numerado de 1 até 12, sendo 4 pintados na cor vermelha, vai ser a combinação de 12 tomado 4 a 4. Como já foi tirado 4, restaram 8. Então, a combinação de 8 tomado 3 a 3. Tudo isso fazendo o produto. Vezes, já foi tirado 7, então restaram 5. Então, combinação de 5 tomado 3 a 3. Multiplicado por combinação de 2 tomado 2 a 2, porque ficaram só 2. Ó. Aqui nós temos o quê? A soma desse aqui dá 10. Ó, 4 mais 3 mais 3. E dá 10. Como eram 12, restaram só 2. Então, combinação de 2 tomado 2 a 2. E não esqueça dessa observação aqui, que aqui nessa questão ele está representado por isso aqui, né? O peso em cima e o N embaixo. Ou seja, isso aqui é o total e aqui é o que eu quero escolher. Mas aí, geralmente, os professores... Eu acredito que o professor de vocês, do segundo ano, quando falou de combinação, ele colocou essa definiçãozinha aqui, que é a mesma coisa. Ok? Então, a alternativa correta é a letra E, né, pessoal? Letra E. Combinação de 12 tomado 4 a 4, de 8 tomado 3 a 3, 5 tomado 3 a 3 e 2 tomado 2 a 2. Ok? Tudo bem? Vamos agora para a próxima questão. Questão de número 3. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de um certo produto, de julho a novembro de 2011. Porque nós temos aqui o julho, as unidades vendidas foram 700, agosto, 2.500, setembro, também 2.500, outubro, 2.800 e novembro, 2.700. Esse é o gráfico que envolve a evolução mensal das vendas de certo produto de julho até novembro. Então, aqui ele diz o seguinte, sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa, em 2011. E que no número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Ou seja, a quantidade de produto vendido no mês de dezembro vai ser a média aritmética dos meses anteriores, ou seja, do mês de julho até o mês de novembro. Pessoal, essa questão envolve estatística, ou seja, média aritmética. A anterior, análise combinatória, como eu falei, e a primeira envolve matemática básica. Aqui diz o seguinte, o gerente de venda disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantiver,
constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, apenas no final de 2012. Ou seja, ele disse, se você fizer a diferença, quando você encontrar o valor das vendas no mês de dezembro, se você fizer a diferença com o mês de novembro, isso aí vai ser sempre constante, a diferença. Se mantiver isso constante, ele diz que vai piorar apenas no final de 2012. Piorar em relação a julho, né? Mas o diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Será que já em fevereiro já vai ter uma venda menor do que julho? Será que em fevereiro, março, abril ou maio? Então, vamos ver. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer média aritmética dos dos meses de julho até novembro. E a média aritmética, nós sabemos que é a soma dos valores observados dividido pela sua quantidade. Então, 700 é o mês de julho, 2.500 é o mês de agosto, 2.500 é o mês de setembro, 2.800 é o mês de outubro e 2.700 é o mês de novembro. Como são 5 meses, divide por 5, que dá 2.240. Então, em dezembro, a quantidade de venda foi o quê? 2.240. Esse aqui foi o de novembro, que nós já sabemos. Então, em 2011, o decréscimo de novembro para dezembro foi de 460 unidades. Assim mantido esse decréscimo, tem-se, ou seja, 2.700 menos 2.240 dá 460. Aí 2.240 menos 460 dá 1.780, que é o mês de janeiro. 1.780 menos 460 dá 1.320, que é o mês de fevereiro. 1.320 menos 460 dá 860, que é o mês de março. Desculpa, pessoal. Mês de março. E 860 menos 460 dá 400. Ora, observe que aqui já está menor do que o mês de julho, que foi 700. Então, com certeza, o gerente está errado. Estava errado, né, pessoal? O gerente estava errado, com certeza. Ele estava erradíssimo. Então, as vendas só voltariam a ficar piores que... Aqui é julho, viu, pessoal? Aqui tem junho, mas é julho. De 2011, que foi 700 unidades, em abril de 2012, que vai ser o quê? 400 unidades, conforme os decréscimos de um mês para o outro, ou seja, de novembro até abril. Então, o gerente estava errado, né? Que ele disse que era só no final de 2012. Ok? Então, a alternativa é a letra D, que é abril. Então, já no mês de abril, já vai ter umas vendas piores do que julho. Ok? Questão de número 4. Eu não sei muito pronunciar essa palavra, mas me parece que é hidrogênio. Hidrogênio, macrofila. É uma planta com flor azul. Flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantado. Em solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul. Então, se o pH for menor do que 7, a flor é azul. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrogênio, cor de rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então, o pH vai ser inferior a 8, né, pessoal? Sabe-se que o pH, isso é lá da química, com matemática, essa questão envolve logaritmo, né? Dá para vocês observar aqui que tem um log. Então, pH é igual a menos log de x na base 10, em que x é a concentração de íon, hidrogênio, H+, para produzir a hidrogênio, cor de rosa, de maior valor comercial. Deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Então, ele quer saber se eu for produzir a hidrogênio, cor de rosa, eu vou colocar o pH menor do que 8 e maior do que 7. E vou observar qual o valor de x que eu vou encontrar. Se é qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8, ou é qualquer valor positivo inferior a 10 elevado a menos 7, valores maiores que 7 e menores que 8, valores maiores que 70 e menores que 80,
valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. Nós vamos observar qual dessas alternativas. Então, vamos ver. Para produzir a hidrogênio cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se ter o pH maior do que 7, né? E menor do que 8, como foi mencionado. Substituindo o valor do pH, que é menos log de x na base 10, nós temos isso aqui. Então, se eu multiplicar essa desigualdade por menos 1, aqui passa para ser positivo. Esse 8 positivo aqui passa para a esquerda, menos 8. Esse 7 que está aqui positivo passa para a direita, menos 7. Porque vai inverter quando eu multiplico por menos 1, a desigualdade. Então, se eu usar a definição de logaritmo, log de x na base 10 menor que menos 7, e vamos lembrar da definição de logaritmo. Se eu tenho, por exemplo, log de b na base a igual a x. Como é que fica a definição? Fica b, que é o logaritmando, é igual a base elevado ao logaritmo, que é o x. Ou seja, b é igual a elevado a x. Nesse caso aqui, vai ficar o quê? X, que é o logaritmando, vai ser menor do que 10 elevado a menos 7, que está aqui. E para a esquerda, a mesma coisa. X, que é o logaritmando, é igual a base, que é 10 elevado ao logaritmo, que é menos 8. Ou seja, x é maior do que 10 elevado a menos 8. É o que está aqui. São as definições de logaritmo. Assim, x assume esse valor, né? Valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores do que 10 elevado a menos 7. Então, se a gente for observar nas alternativas, é a letra E. Valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menor do que 10 elevado a menos 7. Ou seja, 10 elevado a menos 7, todos nós sabemos que é maior do que 10 elevado a menos 8. Tudo bem? Vamos agora para a questão de número 5. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1232 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas de transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com o transporte será 1/5 do valor atual do objeto, ou seja, 1/5 do valor atual do objeto, pessoal. 1/5 do valor atual do objeto. Ela tem muito interesse em revê-lo, pretende se ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a quanto? Será que é 20%, 25%, 40%, 60% ou 80%? Então, nós temos que observar que essa pessoa vai dar pelo menos 5%, pelo menos 5% do valor do objeto vai dar de recompensa para a pessoa, mais 1/5 com o transporte. Então, nesse caso, digamos que a pessoa perdeu o objeto, a pessoa mora em Teresina e perdeu o objeto em Codó. Então, ela vai ter que pagar o transporte de Codó até Teresina, mais uma recompensa para a pessoa. E essa recompensa tem que ser, no mínimo, 5%, ou seja, vai ser de 5 ou mais. Então, diz o seguinte, sendo V e R os valores do objeto. O V é o valor do objeto e R é o valor da recompensa, respectivamente. Então, aqui nós temos, pessoal, o valor do objeto é 1/5 do valor do objeto, mas a recompensa tem que ser inferior ao valor do objeto. Porque se for superior, não compensa ele rever novamente esse objeto, porque é só comprar outro, né? Ele vai gastar mais do que o valor do próprio objeto, então não compensa. Então, nesse caso aqui, 1/5 do valor do objeto mais R, que é a recompensa, tem que ser inferior ao valor do objeto. Quando eu passo V sobre 5 para a direita, ele vem negativo, eu tiro o MMC, 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. Aí 5 menos 1 daqui fica 4. Então, o R vai ser menor ou igual a 4/5 de V. Esse 4/5 aqui é uma fração, eu posso transformar ela para porcentagem. Porcento, né? Então, quer dizer que o denominador tem que ser 100, tem que ficar 100 no lugar do 5.
Para que isso ocorra, eu tenho que pegar um número e multiplicar por 5 que seja igual a 100. E esse número é 20. Então, eu multiplico em cima e embaixo. 20 vezes 4 dá 80 e 20 vezes 5 dá 100, ou seja, 80%. Ou seja, então, a pessoa pode gastar até 80% do valor do objeto, com recompensa e também com o transporte. Então, portanto, o maior percentual possível da recompensa é o quê? 80%. Porque está dizendo aqui, ó, 80%. R é menor ou igual a 80% do valor do objeto, que é a recompensa que ele quer saber. Então, essa, vamos ver a alternativa. Letra E. É isso, pessoal? Na próxima aula, a gente continua resolvendo questões, viu? Vou resolver essas 5 aqui e, posteriormente, eu estarei continuando resolvendo mais questões, ok? Até mais, tenham um bom dia e fiquem em casa.